Quem fala de purgatório são os livros apócrifos que foram colocados na Bíblia por São Jerônimo. Eu vou contar para vocês a história da Bíblia Católica. Quando a Bíblia foi traduzida, né, e ela foi feita a Vulgata. Pastor, o que é a Vulgata? É a primeira tradução da Bíblia traduzida no latim. Vulgata. E a Igreja Romana, né, que fez isso, a Igreja Romana, é, Igreja Apostólica, Católica Apostólica Romana, fez a Vulgata. Ela era uma tradução original e perfeita da Bíblia. 66 livros, o Velho Testamento, o Novo Testamento, tudo certo. Mas aí veio esse senhor Jerônimo, que é um padre, né? Um grande teólogo, e na Igreja Católica ele tem até o título de santo, né? São Jerônimo. Ele então traduziu, né, a Bíblia. E eles então acrescentaram alguns livros históricos. Mas quando essa Bíblia foi montada, né, aí como Judite, Eclesiástico e outros livros, quando essa Bíblia foi montada, esses 7 livros estavam à parte da Bíblia. Estavam à parte. Né? Eles eram no final da Bíblia, tinha mais 7 livros de história. Apócrifo é livro de história. Por que de história, pastor? Porque ele não tem comprovação de datas, fatos e lugares, como os outros 66. Então, ele precisa ter comprovação histórica, né, de que ele era de fato um livro sagrado e que foi escrito através do Espírito Santo de Deus. Existe uma história muito antiga, essa história está na literatura antiga, que os caras que compilaram, que montaram, né, que prepararam a Bíblia, eles, em oração, num determinado lugar, colocaram todos os livros da Bíblia empilhados, né, em folhas de papel. Você pode vislumbrar uma imagem dessa, folha de papel, numa grande sala. E que eles oraram a Deus para que Deus então desse para eles quais os livros que deveriam constar na Bíblia. Isso é história que eu estou te contando. Tá? Mas nos livros antigos de história você vai encontrar isso aí. Muito antigos. E que então esses livros flutuaram e foram então colocados uns sobre os outros espiritualmente, né? Colocados uns sobre os outros, e assim o próprio Espírito Santo, o anjo do Senhor, ou como você quiser falar, o próprio Deus, né? Ele montou ali a Bíblia. A história diz isso, né? Então a gente não sabe, não viu, né? Não sabe, então eu não sei, né? Ok? Então essa é a história de como foi formada, né? O canon, né? Canon é livro sagrado. Existiam os copistas antigamente, né? Os copistas, os caras que copiavam a Bíblia, né? Para fazer outras versões, não tinha xerox, não tinha máquina, não tinha nada disso, tinha que ser tudo escrito à mão. Então era muito difícil de fazer isso. Então os copistas, né? Tinham que ser pessoas experimentadas para que copiassem exatamente como ele deveria ser. Então assim se fez a Vulgata, e da Vulgata ela vamos dizer, se multiplicou, né? Porque aí todo mundo falava latim, nem todo mundo falava hebraico, aramaico, né? Então assim, ela se multiplicou toda em latim. E quando esse cara, o São Jerônimo, fez então a Vulgata, ele colocou esses livros a mais no final da Bíblia. Mas quando ele colocou esses livros, ele escreveu dizendo: estes livros são livros históricos. Entendeu? São livros históricos. Mas esses livros históricos, eles falam sobre purgatório, eles falam sobre as velas, eles falam sobre uma série de coisas, né, que não constam na Bíblia, não constavam e não constam em nenhum dos livros que fazem parte, né, da Bíblia original. Tá? Então tem a Bíblia original e tem a Bíblia católica. É assim que se fala no mundo da teologia. Tem a original e tem a católica. Então, à medida em que o Papa sentiu necessidade, e a gente está falando aí do ano 700, 800, 900, 1000 antes, depois de Cristo, eles foram então adicionados dentre os livros como se fossem aí livros santos, para embasar aquela doutrina, né, que eles colocaram, como as imagens, o batismo de crianças e uma série de outras coisas, né, que são heresias, que eles trouxeram para dentro do canon através desses livros históricos aí, tá? Que eram livros que contavam histórias. Por exemplo, o livro de Judite era irmã de Paulo, por exemplo, né? Não tinha nada a ver aí, né? Então, essa é a história da Bíblia, entendeu?
Tá? Essa aí é a história da Bíblia. Tá? E daí ficou, né? Ficou, e hoje, se você comprar uma Bíblia Ave Maria ou qualquer outra Bíblia da edição das Irmãs Paulinas ou qualquer outra, você vai encontrar então esses livros é, apócrifos, né? Apócrifos históricos, inseridos dentro do canon, mas no princípio não era assim, tá? No princípio não era assim, eles não existiam, entendeu? Então, a palavra original, ela não veio depois da palavra da católica, né? A original era antes da Bíblia católica. A palavra original vem de origem, mas a gente não estou utilizando a Bíblia original, né? Estou utilizando a Bíblia sagrada. Não é uma questão de ser original ou falsa. É uma questão de ser sagrada e violada. Entendeu? A Bíblia sagrada é a Bíblia inicial, com 66 livros. E a Bíblia violada, né? Então não seria original. O livro de Enoque nunca esteve na Bíblia. Enoque não é um livro considerado santo. Enoque não era santo e nem cristão. É que vocês não entendem essas coisas aí, né, gente? O livro de Enoque é um livro apócrifo histórico de um cara que viveu no tempo de Jesus, mas que fala de Jesus, mas ele não era de Jesus e nem em nada, entendeu? E esse Enoque aí não é aquele Enoque lá da Bíblia, né? Não é aquele cara lá. As pessoas não entendem muito isso, né? Enoque é igual o livro de João, né? Tinha vários Joões lá, vários Pedro, porque era um nome comum naquele tempo. Enoque era um nome comum. Então tem vários livros de história que chama-se o livro de Enoque. Não tem um, tem vários. Entendeu? Só que alguém malandramente, porque tem muita gente no mundo gospel malandro, né? É igual os caras dos hinos da harpa aí, malandro, né? Pegou um hino da harpa de 1890 e registrou em 1950 como se fosse ele. Malandro, né? Malandro. Então esse negócio do livro de Enoque aí é uma malandragem que foi feita com você, que acredita que esse livro de Enoque é aquele Enoque citado na Bíblia. Você está enganado. Eu tratar sobre esse assunto histórico é importante porque tem muita gente que precisa aprender e entender isso. Tá? Entender e aprender.